Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Fábio Rodrigues, cirurgião bariátrico. Estamos aqui com a doutora Patrícia e os nossos convidados. Além do peso, né, doutora Patrícia? Não é Sim. além do tempo. E temos hoje também aqui com a gente para falar sobre saúde e atividade física, né? E a gente já sofreu uma correçãozinha aqui que o Fernando, nosso convidado, vai explicar para a gente daqui a pouco. Tá aqui com a gente o Cadeira Cativa, Roberval, que já manda mais nesse podcast do que eu. Opa! Seja Então, bem-vindo, Obrigado, vocês. doutora. Obrigado, doutor Fábio. Seja bem-vindo, Fernando. E aí, aqui a Muito gente tem o obrigado. Fernando, né? Deixa eu apresentar aqui Isso, o faça as Fernando vezes do Medeiros, né? O Fernando é formado em Educação Física, é profissional de Educação Física. Tem um estudo, gente, cara, é maravilhoso, tá? Já me matriculei lá para começar, porque eu fui visitar e fiquei realmente apaixonada. E aí a gente trouxe aqui o Fernando para bater um papo aqui com a gente aqui hoje, porque a gente sabe o quanto a atividade física ela é importante. Na verdade, ele é um remédio. É um remédio que você não paga, feito de graça e que tem uns benefícios absurdos para todos nós. Então, seja bem-vindo, Fernando, mais uma vez. Muito tá? obrigado, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Sou muito grato pelo convite de vocês e da gente poder discutir, né, a importância do exercício físico, da atividade física para a melhora da qualidade de vida. Sim, isso Né? mesmo. Isso é muito importante. Com certeza, né? Certo, Fernando, e já começa dando aí aquela diferença que você falou ainda há pouco aqui em off aqui pra gente, entre atividade física e educação física. Que O muitas exercício pessoas- físico, que desculpa. as pessoas acham muitas Acham vezes que que é a é mesma normal, a coisa. mesma coisa, né? Comumente até entre nós profissionais de educação física, a gente trata muito como atividade física porque é popular, né? Aham. Esse termo atividade física. Então a gente acaba falando para ser mais claro. Mas assim, há uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que você faz sem nenhum propósito. Uma caminhada, você vai caminhar no shopping, varrer a casa, né? Qualquer atividade, qualquer movimento corporal é uma atividade física. Já uma atividade física com propósito já se torna um exercício físico, né? Seja ele para o aumento do cardiovascular, um aumento da massa magra, com algum propósito, seja ele para aumento da frequência cardíaca, né? Ou qualquer outro tipo que seja esse exercício. Então, existe essa diferença de atividade física e exercício Pô, físico. é legal isso, né? Porque a gente não para pra pensar, né? Não. E fica, eu até fiz a inversão, né? Quando a gente fala atividade física, né? Se a gente colocar o corpo em atividade, qualquer movimento que eu esteja fazendo é uma atividade física. É uma atividade física. Agora, o exercício, como o Fernando falou, tem um propósito, ou hipertrofia, Objetivo, né? ou cardio, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe aí que o Fernando vai poder explicar pra gente aqui melhor aqui ao longo do Isso, nosso, exatamente. do nosso podcast de hoje. Perfeito. Eu acho que agora, olha, nossos pacientes, quando eu chegar, não vou mais falar atividade física, hein? Você Cara. fez atividade física? Fiz. Não, e o exercício você fez? Né, Roberto? Sim. Atividade Hoje- física você faz sempre, né? sempre. Atividade, Hoje a hora que eu levanto da cama, eu já fiz atividade física. Exatamente. É sensacional. Aí, aproveitando aí, Fernando, Pilates, por exemplo, ela é uma atividade física ou é um exercício físico? O Pilates, como ele tem um propósito, Sim. é um exercício físico, né? Perfeito. Porque você tem um profissional para te orientar, para te motivar lá também, então é um exercício físico. O fato, até para você ter ideia, até o fato de você dormindo, você está fazendo uma atividade física. Você está dormindo, mesmo em estado de repouso, você está tendo uma atividade física, né? Sim. Então são Mas o conceitos exercício- interessantes que a gente não para pra pensar, né? É importante Exato. aqui um profissional para esclarecer pra gente. Mas então vamos lá, Fernando. Dentro da nossa saúde, do dia a dia nosso, você poderia passar um pouquinho pra gente qual que seria a importância da atividade física, do exercício físico regular no dia a dia para nossa saúde? Qual que seria a importância disso? Bom, para a saúde de um praticante de exercício físico regularmente, né? Eu já vou entrar aqui na questão da OMS, que ela preconiza no mínimo 150 minutos de exercício físico por semana, de 150 a 300. E boa parte da população que faz o exercício físico, eles não treinam na intensidade, uma boa intensidade que vai te gerar um gasto calórico, Uma hipertrofia. não uma hipertrofia, Não, uma liberação, mas né? sim que vai te gerar algum ganho, né? Uhum.
Eu tô entendendo. As pessoas, às vezes, por exemplo, trazendo um exemplo Sim, aqui, sim, meio sim. grosseiro aqui. Você vê que tem gente que às vezes vai pra academia, que a gente tá lá, o cara tá lá mais conversando do que fazendo alguma coisa e passa 2 horas na academia. Mas quando você vê o tempo efetivo de exercício físico para ele, para poder ter algum tipo de ganho, foi quase nada. Muitas vezes Exatamente. porque o paciente, a pessoa, na verdade, ela não tá ali naquele trabalho. Então, ela precisa trabalhar ali, pelo menos ali, contínuo, 30 minutos, para a gente começar a ter aí ativação e quebra de gordura, né? De adipócito, né? Exatamente. Então, a pessoa que vai, fez um exercício de 10 minutinhos, ela parou, passa mais 5 no telefone, né? Ou outra coisa, ou se perde ali conversando com alguém. Tirando selfie. Né? Então, essa pessoa ela não vai atingir. Então, quando você tem, além de fazer um exercício físico acompanhado de um profissional, para que você aí diminua os erros aí em movimentos, né? Diminua o risco de lesão, né? Ter ali também um estímulo, porque isso já tem estudos mostrando os benefícios que você, quando você faz realmente um exercício acompanhado, a gente sabe os benefícios que a gente tem, os ganhos que a pessoa tem, né? Então, realmente isso você não consegue atingir, né? Quando você realmente só faz aquela coisa ali, não vamos dizer de qualquer jeito, né? Por fazer, né? As pessoas dizem Por assim, fazer treinar, sem objetivo, tem né? um termo Sem agora que o pessoal tá propósito. usando, treinar fofo. Treinar fofo. Treinar Treina fofo. fofo. É que você vai e faz só por fazer e cumpre e enfim. É treinar fofo, realmente o próprio nome já fala, treinar fofo é Treinar treinar fofo, fofo, né? Então exatamente. você não tá forçando nada. Exatamente. Aí seria mais encaixando aqui dentro daquele conceito, esse paciente não estaria fazendo exercício físico, ele estaria fazendo uma atividade física. Exatamente, que poderia fazer em casa. Poderia fazer em casa, poderia andar para o trabalho, é. enfim. De certa forma, para uma pessoa sedentária, na minha concepção, eu acho que é melhor do que nada. Sim. Melhor do que se ela estivesse em casa, sem Sim. Deitado na frente da sedentária, televisão. exato. Uhum. Só comendo. Cria o hábito, Enfim. né? Cria O fato de você sair. já se dispor a sair de Se casa, se deslocar, assim. né, com esse propósito, eu acho que já é muito válido. Com certeza. Mesmo acho que que- seja treinar fofo, tá Exato. valendo. Eu acho Mesmo que que vá, é válido. Eu tenho alunas que, poxa, Fernando, hoje eu tô Cansado. cansado, hoje eu não tô bem, aí a gente diminui, que seja um treino fofo, mas que seja feito. Porque ela se deslocou, até para não perder o hábito, né? Porque quando você perde o hábito e a rotina de ir, você acaba... Uma vez que você fura Desestimular. com seu treino, que você fura com você, com seu compromisso, aí você abre precedente para outros furos. E acaba ficando cada furos. vez mais difícil. Exatamente. E aí você acaba, hoje eu fui, aí isso vira uma bola de neve. Eu acho que para a pessoa que vai começar, né, Fernanda, assim, nunca é sedentário, o fato de você ir e ter aquele compromisso de ir, independente de você faz um treino pesado ou se você faz um treino fofo, mas que você vá, né? E que você realmente, no início, é óbvio que a gente sabe, você pode falar muito melhor pra gente quando uma pessoa realmente a recomendação que de quem você que nunca treinou, é que você realmente comece ali com um pequeno, né, tem redução ali um tempo pequeno, né? Pesos ali pequenos, né? Aí que você vai aumentando gradativamente tanto o peso quanto o tempo dessa pessoa que ela tá, né? Para que ela consiga atingir ali um equilíbrio, para que atingir ali um aprendizado dentro do que ela está fazendo, né? É óbvio também tem a motivação da parte, né, cerebral, né? Sim, que você sim. tem, porque todas as vezes que você faz atividade física, você faz uma liberação enorme de neurotransmissores que Sim, vai dar aquela sensação de bem-estar. E aí trabalhar ali no cerebelo para que realmente ele adquira naquele ato de fazer, por mais que seja fofo ou não, a parte do hábito, gerar o Sim, hábito, que né? que se torne um A hábito. doutora já tá respondendo aqui todas as perguntas que eu ia fazer tudo, pro tá. Fernando. Não, eu tô falando. Doutora, pelo amor de Deus, Mas não faça excelente, excelente. isso, Tá que a minha próxima enriquecendo. pergunta pro Fernando seria, Fernando, quais são os benefícios mentais que a gente tem da atividade física? Ela já falou quase respondeu aí, tudo mas aqui. a gente acrescenta. Mas vamos lá acrescentar, vamos então. lá. Melhora de diversos fatores, né? Lá, eu costumo dizer que eu não vendo exercício físico. Eu vendo um pai brincar com o filho, um pai ter uma coluna saudável para conseguir sentar no chão e brincar com ele, né? Uhum. Um avô poder brincar com seu neto, né? Então, Você fazer uma caminhada, uma viagem e conseguir andar sem se cansar. Perfeito. Inclusive acompanhar tem um... seus Isso é familiares. qualidade de Exatamente. vida, isso não Cara, tem essa preço, qualidade né? de vida, essa exatamente. pegada aí, um pai brincar com o filho, você tá... Mexendo na forte. ferida, né? Você tá tocando na ferida. Às Porque vezes imagina... a criança. Não, eu tenho uma filha de 6 anos de idade, De você cinco. chegar de 5 anos de idade, vai fazer 6 agora, chegar em casa e não conseguir brincar com seu filho,
Né? Então, Rolar isso, no tapete da rolar no sala, tapete correr ou na no- Não, e ela praia, quer né? carregar, né? ter disposição, Carregar, carregar. Subir uma carregar, escada com viajar. ela no Carregar, colo. viajar, botar no pescoço. Eu carrego meu filho no tontona. A gente viajou agora recentemente. Agora eu passei, rapaz, eu voltei de lá com as canelas tudo duro. Tanto que carregava a Rafaela no ombro. Mas são coisas que a São atividade benefícios do difícil exercício físico. consegue trazer para você. E além de todos esses benefícios, Fernando, do ponto de vista da saúde mental, o que a atividade física pode agregar para gente? Olha, o exercício físico, ele, assim, não só corporal, as pessoas levam muito pro lado estético, né? Só pro Sim. lado corporal, mas esquecem da mente também. É. Muita gente é uma válvula de escape, né? Uma válvula de Sim. escape. Você queima energia, você produz hormônios e neurotransmissores e você acaba... Muita gente Melhorando. usa isso como para sair Te dá uma da relação, depressão. uma sensação de bem-estar muito grande. Principalmente... Eu vou te dar um testemunho, tá, Fernando? O dia que eu não malho, meu amigo, pensa num cara de mau humor. Eu fico quando eu não vou pra academia logo cedo. Né, eu passo o resto do dia ali meio cansado, estressado, a paciência curta. Sim. Então, assim, isso é reflexo Sim, mental, hoje a né? gente. Eu sempre falo pro meu paciente, quando eu pego um paciente que é depressivo, um paciente que já faz uso de medicação, né? E muitas vezes o paciente às vezes não tem diagnóstico, mas eu falo assim: olha, o paciente que já faz uso de medicação, que já tem um diagnóstico ali de depressão, falou: olha, você precisa ainda fazer uso de uma coisa que você não está fazendo. Aí o que, doutora? Atividade física. A atividade física, ela libera, faz uma cascata de neurotransmissor fazendo uma liberação, que isso vai lhe dar a sensação para você de prazer, a sensação para você de bem-estar. Então, isso vai ser um remédio dentro desse quadro que você está. Então, arrancar o paciente dali, entendeu? Fazer com que a gente não sabe, a gente, paciente, mas eu tô cansado e tudo mais. Comece. Tá cansado, a gente já sabe que o nosso corpo ele é um poupador de energia, ele não vai querer de forma nenhuma que a gente venha gastar, que a gente venha sair da nossa zona de conforto, né? Exatamente. Né? Então, mas saia. E aí, uma coisa que é super interessante é você trabalhar, se você tem dificuldade, é você trabalhar com a programação, né, Fernanda? Por conta que quando o paciente realmente... Rotina. Da rotina. Porque quando ele é sedentário, rapaz, a preguiça quando chega, quando o cérebro... Olha só, parece que é o anjinho e o diabinho, né? Parece que quando ele tá chegando naquela hora, se ele não já tiver todo programado, rapaz, vai aparecer um monte de coisa, a chuva nem vai vir, mas ele já tá vendo ali uma nuvem negra chegando, e aí ele vai... Inventa um monte de desculpa para não... Isso. Para não vencer essa inércia, né? Né? É aquela história, né? O pessoal fala que você só precisa sair de casa e chegar, porque o timer que você... Para mim que malho de manhã, eu acordo, eu chegar dentro da academia... Acabou. Cara, esse intervalozinho aqui que você tem que vencer. Você Exatamente. conseguiu vencer isso aqui, cara. Depois que você tá na academia que você começa, aí você nem vê mais o treino. E você sai de lá melhor, sai com a cabeça mais tranquila. mais sai relaxada. Com sensação de dever cumprido, né? Sensação Sim. de dever cumprido, porque ainda tem essa questão Pra da você cobrança. mesmo, Porque tem exato. essa questão da cobrança, né, não, Roberval? O dia que Sim. você não vai treinar, como é que você fica? Caramba, hoje eu não Consciência fui treinar. pesada. Porra, eu deveria ter ido Consciência treinar. pesada. Então, assim, é óbvio que você não deve deixar isso virar uma paranoia na tua cabeça também, Exato. né? Pô, não fui treinar hoje, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, às vezes não dá. Tem dia que não dá, Exato, realmente não dá. Mas você precisa também criar uma disciplina para não ser qualquer motivo o motivo do não dar. Né? Mas aquilo que o Fernando falou, se você diz assim, hoje eu não vou, como a doutora acabou de falar, o tempo tá chuvoso, pô, eu não vou. Mas aí amanhã, se tem realmente um motivo para você não ir, então já não foi só um dia que você deixou de ir, já são foram 2 dias. 2 dias. Então, o ideal é criar um hábito, uma rotina, uma disciplina. É isso para você mesmo. Exatamente. Aproveitando, Fernando, puxando aqui para o nicho que nós trabalhamos, Sim. o paciente pós-cirurgia bariátrica, geralmente nós liberamos ele para atividade física com 30 dias, né, doutor Fábio? Entre 30 e 45 dias, dependendo ali tá? o aporte nutricional que ele já está fazendo. Isso. Pela tua experiência hoje, como é que você percebe um paciente recém-operado, né, o nível de força dele, né, vontade de ganhar massa muscular, de hipertrofiar? Pela tua experiência que você tem, que você relatou para a gente que você trabalha com paciente pós-cirurgia bariátrica. Sim. Bom, como toda pessoa, todo paciente para vocês, todo aluno para a gente, né, da educação física,
Quando chega pra gente, a gente faz uma anamnese, faz uma avaliação, até pra gente identificar quais são Necessidades, né? quais são as necessidades do aluno, né? E para tentar encaixar no dia a dia e nos treinos, e ver qual é o objetivo do aluno. A gente faz a avaliação, é feita a avaliação e em seguida os testes, né? E no decorrer do dia, no decorrer dos treinos, das sessões de treinos, a gente vai fazendo o profissional com olhar clínico, a gente vai sabendo pelos marcadores, né, se o aluno está treinando numa intensidade boa, se ele aguenta pegar mais peso, se ele tá, não digo treinando fofo, mas se ele tá fazendo charminho, sabe? Porque às vezes uma pessoa que nunca treinou, É a pega percepção, um peso, né? Você tem a isso, percepção exato. de que aquilo está sendo muito ou suficiente ou insuficiente para o Exatamente. paciente. Às vezes o aluno tá É o fazendo olhar uma cara clínico feia, mesmo. Né? mas o rosto dele tá com semblante normal. Ou às vezes ele tá fazendo muita força e você começa a perceber, né? Com o rosto Um mais... esforço além do que ele seria capaz de fazer. Exatamente. Então essa fase é uma fase de adaptação que a gente tem que fazer para todos os alunos. Todos, né? Passou essa fase de adaptação, que eu costumo trabalhar sempre o fortalecimento de dentro para fora, né? Trabalhando os exercícios, os músculos estabilizadores, e daí a gente parte para os exercícios normais. Então, essa adaptação é imprescindível para você tanto avaliar o aluno, quanto para fazer um fortalecimento de todo o corpo, até para a questão de aprendizado motor também do aluno, né? E daí a gente parte para se ele, não, quero só uma qualidade de vida. Aí a gente vai fazer um treino mais funcional, né? Uma intensidade moderada. Aí tem alunos que querem hipertrofia, e aí a gente vai aplicar os protocolos para hipertrofia também. E por aí vai, dependendo muito do objetivo do aluno. Mas a gente sempre começa por essa adaptação. Sim, sim. Pelo que eu entendi, você faz isso para praticamente todos os pacientes nesse período de adaptação. No geral, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. É Até óbvio que o paciente da bariátrica, um pós-operatório de bariátrica, ele tem uma nuance ali que eu converso muito com eles. Eu ainda brinco com eles, olha, quando vocês iniciarem a academia, esqueça a parte de cardio, porque senão vocês vão queimar, vai piorar mais ainda, vai queimar massa magra. Exatamente. Converse com o educador físico que vocês forem falar que vocês são recém-operados bariátricos, que ele vai saber o que dizer para vocês, o que tipo de exercício fazer. Por quê? Porque ele realmente tem que começar com intensidade pequena, porque ele tem pouca reserva de energia imediata. Glicogênio ele não tem quase nada. Entendo. Então ele vai passar a usar a gordura como fonte de energia. Só que a queima de gordura como fonte de energia ela é limitada. Então, se ele exaurir toda aquela capacidade de queima de transformar gordura em energia, o organismo vai começar a lançar a mão da queima da massa muscular. Aí aquilo que era para ser um benefício para ele passa a ser um malefício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente, exatamente por conta dessa pouca quantidade de caloria que ele tem em ingestão. Exatamente. Além de muitos não tolerarem, não ter uma boa tolerância ao uso de whey. A maioria, na verdade, tem pouca tolerância ao uso de whey e não conseguir ingerir uma quantidade boa de proteína. Então, você tem que ter realmente muito dedo com esse paciente. Sim. Então, eu já achei o termo agora, Fernando. Vai todo mundo treinar fofo. No primeiro momento, né? Pós-operatório de bariátrica. Treino assim fofo para todo mundo. Na verdade, para criar o hábito de ir. Criar o hábito de fazer. Para na hora que ele conseguir deslanchar, ele já ter o hábito de ir. Vai 3, 4 vezes na academia por semana. Tem aquele treino fofo lá para poder você criar a rotina de atividade física que muitos não têm. Para o processo, o processo pedagógico de aprendizado do exercício, né? Isso. Porque às vezes você fala para o aluno, bota a barra nas costas e agacha. O aluno vai agachar, mas não sabe que tem que contrair o abdômen, não sabe qual músculo utilizar, né? Exatamente. Às vezes o aluno tem uma disfunção muscular e aí ele acaba contraindo mais do que o outro, o que não é necessário. Então a gente está sempre... aí a importância do profissional de educação física em cima do personal, em cima do aluno, né? Para você estar coordenando... Tá fazendo essas correções ali
motoras, principalmente motoras, né? Exatamente, É. Porque senão ele acaba se machucando. Isso, Porque assim, a gente tem aí o exatamente. paciente que acaba se machucando, que às vezes o paciente não tem ali uma comorbidade associada, uma doença, né, como obesidade associada. E aí o paciente que tem ali uma comorbidade, um paciente idoso, um paciente sarcopênico, como o Roberval falou, Sim, um paciente idoso dentro ali de uma, né, a gente tem que ter cuidado com esse paciente, porque é um paciente que vai ter uma facilidade maior de se lesionar, né? sim, sim, sim. Então, com o movimento errado, muitas vezes, quando realmente você tem esse acompanhamento, onde você vai trabalhar ali a fisiologia do exercício, né, vai trabalhar a parte dos movimentos, né, então você vai ter aí um resultado realmente muito melhor, né, muito mais seguro. Sim. Esse é o papel do personal trainer, né? De orientar e conduzir todo o treinamento, desde da avaliação até a correção. E não só a correção, mas também quanto a motivação do aluno, né? Uhum. Sim. E quando você pega, a gente aproveitando aí para finalizar aqui mais uma perguntinha em relação ao bariátrico, né, paciente pós-bariátrico, esse paciente, quando ele retorna após a cirurgia, após a liberação do cirurgião dele, qual é a média, assim, de tempo que ele fica? Óbvio que vai depender de cada cliente, sim, né, sim, por conta sim. que a resistência dele, né, como é que vai estar. E aí, se tem alguma orientação inicial, tipo assim, quando ele está reiniciando, igual como se fosse um paciente que tivesse hipertenso, por exemplo, medir aferir a sua pressão. Sim, Esse sim. paciente tem orientação, porque todo mundo tem que beber água, mas você sabe que a maioria das pessoas não bebe água correta, Não, e muitas vezes, em vez de fazer uma hipoglicemia, o paciente faz uma hipotensão postural, sim, sim. né? Então, a gente tem essas orientações, como é que é a tua rotina lá dentro do teu estúdio, Os alunos que eu tenho para pós-bariátrica, né? pós-bariátrico, né? Eles são duas alunas, são mulheres, e elas querem hipertrofia. Então a gente aplica o protocolo de hipertrofia, né? Uhum. Já passou por todo. Na verdade, é um aprendizado eterno, né? Porque você sempre, às vezes você fazendo força, você acaba perdendo um pouco da técnica e onde a gente vai estar mais inciso naquilo ali para que ela Uhum. mantenha sempre a técnica. Uhum. Eu costumo dizer que a técnica precede a carga. Uhum. Então ela só vai aumentar a carga quando a técnica estiver bem apurada. Mas bem apurada mesmo. Uhum. Isso que você tá falando é interessante. Eu tava conversando isso hoje de manhã, hoje à tarde com o Agora à Roberval. tarde, Agora à agora à tarde com o tarde. Roberval no final da tarde, né? Que ele pega peso, Pega pesado. mas vive machucado. Eu vivo lesionado. Sim. Né? Eu vivo lesionado. Inclusive, eu já machuquei o músculo que a gente chama de ilho-pessoas Sim, sim. 3 vezes, no período de 1 ano. Mas é porque muita carga, Na verdade, falta ele mobilidade, Sim. eu tenho que fazer treino. Não sei, eu vou falar aqui uma coisa, mas a tua parte, Sim. eu preciso treinar o quê? Mobilidade. Eu acho que tá Aí faltando vem aquilo que a doutora até falou, a comentei- idade, né? Não, eu comentei uma vez com o Roberval, você precisa contratar um personal, treinar um período, que já treina bem, já tem uma boa força. Sim. Quando tem um Tem uma boa personal, consciência corporal. tem uma boa consciência corporal e tudo, então o que você precisa fazer? Você precisa para você poder, de repente, identificar onde você está errando na tua atividade física, Exatamente. você vai diminuir o número de lesão. Porque vira e mexe, chega lá na clínica mancando, é um braço bichado, é isso, aquilo, reclamando de dor aqui, dor ali. Esse dia eu perguntei, qual que é aquele exercício que você faz assim, meu? Crucifixo? É o crucifixo. Crucifixo deitado, ele faz com quantos quilos? 32 de cada lado. 32 de 32. cada lado. Vou só dar um exemplo Não, aqui. aproveitando te cortando rapidinho, o doutor Fábio Sim. é bom que ele motiva a gente, cara. Assim, ele diz, tu já tá velho, acabado. Tu já tá Para com velho, essas coisas rapaz, aí, 32 não quilos. procura. Olha, esse troço, uma hora vai abrir, vai quebrar ferrar teu Ele ombro motiva aí, muito, bicho. olha, Tu não vai o conseguir doutor vir nem Fábio. atender. Né, aqui. Vai doutora? romper as fibras do Essas peitoral. fibras do peitoral, entendeu? É. Então, A gente, principalmente os homens, a gente homem, né? A gente treina muito ego. Então a gente Sim. quer quanto mais peso, melhor, né? Mas a gente esquece da técnica. Da técnica. Pra você ver, é diferente de você fazer um crucifixo deitado com halter e você fazer o crucifixo numa polia, num crossover, Sim. né? Onde você tem toda uma física envolvida na musculação. Porque você tem os braços de alavanca, os braços de resistência. você estimula muito mais músculo fazendo na polia, como você tá falando, do que Sim, exatamente dependendo o do deitado. exercício, sim. Exige Tem mais, uns né? pontos que a energia é o peso é positivo e outros o peso é quase nulo. Então, o músculo está descansando. Então, voltando aqui para a pergunta, né? Depende muito do aluno. Eu tenho alunas bariátricas que são
São já que é a hipertrofia. pós-operatórios, Sim. né, tardio, Inclusive tem né? 2 anos já que Ah, elas sim, estão. entendi. E eles chegam muito falando, não, olha, eu quero aumentar a massa magra. E eu sempre falo, olha, a primeira coisa que você vai sentir, melhora na qualidade de sono, maior mobilidade, mais disposição. O estético, ele vem uns 3 meses para depois. A partir dos 3 meses, você começa a se olhar no espelho e ver, assim, o músculo mais tonificado, o bracinho não definido, né? Uhum, Mas você começa a tocar no seu corpo e já sentir a diferença. entendi. Ó, bacana. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho aqui, Fernando. Agora trazer para as dificuldades do dia a dia, que a gente já deu uma pincelada aqui. Aí tinha mais uma perguntinha que não deixa e não Então posso vá, deixar de doutora, falar. vá, pergunte, explore Meu bastante o paciente sempre Fernando. pergunta, doutora, qual o exercício físico que mais emagrece? Olha, depende. Você combinou com o Fernando isso antes? Não. Não, mas eu quero ouvir a opinião do Fernando, né? E Se você quer saber o que eu respondo? Sabe o que eu né, respondo, Fernando? Sim, Eu respondo, falo para ele, o exercício que você mais emagrece, né? Que você mais se cuida é o exercício que você faz todos os dias. exatamente, constância. Né? A constância, né? Por conta que se ele tem constância, só o fato de ele já desenvolver aquilo ali, depois você vai mudar, associar outras modalidades, né? Mas contanto que ele faça todos os dias. Regularmente, né? exatamente, Regularmente. Isso já tem um ganho absurdo para você. Sim. Não dá para você fazer tudo se você não queira correr uma maratona, se você começa a treinar hoje, já vai correr 42. Exatamente. Você tem vai todo correr, um processo. vai ter todo um processo, vai estar envolvido para você fazer essa construção, né? Como em tudo na vida. A gente sabe que isso se faz em tudo na vida, só que a gente não quer aplicar, né? Às vezes a gente não quer enxergar, não quer ver a realidade, né? Não quer sair sempre da nossa zona de conforto, Da nossa né? zona de conforto é muito duro você sair, fazer força. Né? Mas é muito interessante. Agora ele já respondeu, já Você quase transpirar. Agora ele pode responder. Vai lá, Fernando. Tem alguma opinião do exercício físico? Qual que é a tua opinião? O melhor exercício para você, claro que assim, não apenas o exercício físico, Sim. não né, tem uma série de variáveis aí que Sim. englobam o processo de emagrecimento. Não adianta eu pegar o meu aluno e dar o máximo dele dentro da academia e ele sair com muita fome e sair devorando tudo, já passa ali no Burger King e já come, e aí não adianta, né? Ou não dormir direito, né, Fabiana? Exatamente, Então tem vários fatores, porque ele é multifatorial, né? Então ali se você tem que saber que você precisa trabalhar todos eles em conjunto, que aí o resultado é melhor. Eu falo sempre que a gente tem 4 pilares, né? Um é um bom para o emagrecimento, ou seja, para qualquer tipo de treino. Seja ele hipertrófico, ou para emagrecimento, ou apenas para qualidade de vida. Para você ter um bom resultado nesse treino, você tem que ter esses 4 pilares, que são um bom treino, uma boa alimentação, um bom descanso, uma boa noite de sono, mas não é só... É uma noite de sono recuperadora, né? Você consiga deitar na cama e dormir. Dormir e ter uma boa qualidade de sono. E o quarto é uma cabeça tranquila. Porque você com a cabeça estressada, seu corpo está inflamado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai armazenar energia para uma futura... Necessidade. necessidade, ele tá em modo de alerta. Para fuga. Tá em modo de alerta. Vai acontecer alguma coisa. Ele tá estressado, e aí você tem a descarga de adrenalina. Cortisol lá em cortisol cima. também. E aí ele tá preparado para alguma coisa. Tá em alerta. Então, o que ele vai fazer? Guardar energia. Por isso que quando você fica ansioso, você desconta tudo na comida. Você quer comer, quer comer. Né? Então, esses 4 pontos, estando bem alinhados, você consegue um bom resultado. Perfeito. Tanto para emagrecer, quanto para hipertrofia, quanto para uma qualidade Eu ainda de vida. colocaria mais 2 aí, meu, Fernando. Opa! Vamos aí para somar, vamos aí. Vamos lá. Eu coloco todos esses aí que você falou, Sim. eu coloco mais. O equilíbrio intestinal, da microbiota intestinal. Sim. Ela é de suma importância para você trabalhar tudo, inclusive porque eu digo assim, que todas as doenças, elas começam pelo intestino. A nossa boca é o local de entrada, Que você né? ingere, né? Tudo que você sente, né? Então, nós somos mente, corpo e espírito, né? E um outro ponto é as pessoas, elas não trabalham muito, as pessoas, não generalizando, algumas pessoas, Sim. a parte do equilíbrio hormonal.
Então, se você trabalha, aí eu vou refazer a minha, que eu sempre digo, porque é interessante, que eu também sempre falo no consultório, né? Então, se você tem ali uma alimentação equilibrada, não é alimentação restrita. Se você tem realmente um bom treino, né? Um exercício físico ali de forma regular, tá? Se você trabalha o seu sono, né? Então, o sono, o paciente precisa entrar aí no 3º, 4º nível de sono, né? Tanto hoje nós somos adultos, nós produzimos GH, mas esse GH não é mais para o crescimento, mas uma das coisas é para a gente trabalhar a parte da nossa imunidade, né? Então, eu preciso trabalhar a parte mental do paciente. Então, qual é o mental? É que ele não seja aquele... Hoje a gente vive num mundo corrido, né? É a modernidade, né? Então, é uma pessoa que vive muito estressada, né? Uma imediatista, tudo que é da hora, tipo mágica. Sim. Né? E aí a gente tem que trabalhar a questão da parte hormonal dele, né? Então, com isso, você vai ter aí um equilíbrio dentro desse ser humano, para que você consiga proporcionar para ele aí uma qualidade de vida. Sim, sim. Perfeito. Demais, não? Vou acrescentar mais essas duas aí, não. Daqui um pouco vai faltar dedos na mão para poder contar. Eu acho que eu esqueci Fernando. Que eu coloquei aqui todos, né? Mas porque o meu dão 6, né? Atividade física, alimentação, sono, equilíbrio mental, hormônios. Eu coloquei intestino? Hormônio e intestino. Hormônio e intestino. Então, você falou faltou intestino, Você falou intestino, só que você não contou, né? Que você falou, você não contou. Hormônio, reposição hormonal, não. Reposição hormonal quando necessário. Né? Quando necessário, né? Porque o paciente às vezes acha que hormônio não é um bicho de 7 cabeças. Hormônio, na verdade, se você souber, se tiver uma boa indicação e tiver critérios para usar, necessidade, você precisa usar. Porque existe uma pessoa com qualidade antes do uso do hormônio e um paciente após o uso, né, da reposição. Sim, né? sim. A questão é a banalização, né? Que a banalização e a indicação e muitas vezes como se faz, né? Esse é o perigo. Exatamente. Perfeito. Fernando, agora vamos lá. Eu sou um aluno teu, tá? Tô chegando lá na teu estúdio, lá no estúdio. Né? Lá no estúdio, se você já fez minha anamnese, você vai fazer a minha anamnese social. Você vai começar quando lá? Não sei. Eu vou começar dia 14. Vou cobrar, hein? Eu estou chegando de viagem, dia 14 eu tô lá. Perfeito. Aí eu falo pra você, Fernando, olha, eu queria começar aqui, mas eu sou ocupado, eu sou cirurgião, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho família, eu viajo, eu faço isso, aquilo. Quais são as orientações que você vai me dar para que eu possa incluir uma atividade física no meio desse turbilhão de coisas que eu faço, que a minha vida é? Porque hoje é maior desculpa não, é o maior argumento das pessoas para não fazer atividade física, eu não tenho tempo. Não tem tempo. Sim. Então, quais são as dicas para que eu possa conseguir encaixar nessa minha rotina louca uma atividade física? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na sua saúde, no seu bem-estar, né? Tanto psicológico, causado por conta como efeito do estresse da corrida, físico, sim, dos benefícios, dos benefícios que a gente já falou, né? Quanto para posteriormente na sua terceira idade você ter uma velhice saudável também e ativa, né? Então acho que você tem que se priorizar também. Eu tenho médicos também que são meus alunos, inclusive uma dá plantões e ela tá priorizando um horário para ela. E eu reforço, olha, você não vem hoje, mas separa um horário para você cuidar da sua saúde. Você cuida muito da saúde das outras pessoas, mas separa para você. E nessa correria a gente tenta otimizar o treino, né? Fazer um treino mais curto, porém mais eficaz. A gente entende que a pessoa não tem... Fernando, tenho 30 minutos, tenho 40 minutos para treinar. Tá bom, então a gente otimiza a parte do aquecimento e vai para a parte mais prática, para a principal, né? Claro que com as suas devidas cuidados. Peculiaridade de cada Exatamente. E aí a gente tenta enxugar ao máximo esse treino, mas que seja um treino benéfico e que gere se resultado, sinta bem, que gere um resultado, exato. Nessa correria. E aí a pessoa sai satisfeita, sai feliz com
missão cumprida, e aí eu Sensação de missão parabenizo, cumprida. e aí dou estrelinha também. Estimula. Exatamente, Porque é. tem esse, Sim, tem com esse certeza, lado tem esse também que você lado falou ainda há também, pouco do né? personal, que é o lado de estar estimulando. Né? Exatamente. Não é só a condução do treino, mas sim você tá pagando caro, você tem um compromisso com aquela pessoa, mesmo que você esteja com preguiça em casa, tem uma pessoa te esperando ali para te dar aula, né? Bacana. E aí você, pô, Fernando, hoje não vai dar para ir. Eu falei, então daqui 1 hora você consegue? Daqui amanhã pode ser? Não, hoje não dá, mas amanhã dá certo. E a gente vai tentando, né, fazer com que essa pessoa mantenha a regularidade dos exercícios. Esse papel motivador do personal, ele é Fundamental. fundamental. Sim, Fundamental, principalmente para quem está nessa fase, que é o rompimento aqui essa barreira aqui, que eu acho que acredito são os 3 primeiros meses, né, Fernando? exatamente. Esses são os 3 primeiros meses. Atividade física na minha vida, na vida da Patrícia também já é rotina, então do Roberval também. Mas uma coisa que a gente começou e a gente conversava muito, né? Como você criar bons hábitos. Você criar bons hábitos, você mentalizando eles. E uma das estratégias que a Patrícia falou é, por exemplo, se você quer fazer atividade física de manhã, assim que você acordar, separa a sua roupa. Você deixa ela prontinha. Tênis, calça, Já deixa camisa. dentro do carro, é o que eu falo Ou para os dentro alunos. do carro, ou num local ali já pré-preparado, Sim. porque você já vai mentalizando aquilo. E o outro ponto importantíssimo é aquilo que você falou, você tem que decidir fazer. Enquanto você não decidir por fazer, Exato. você vai ficar criando argumentos que até, a doutora Patrícia falou ainda há pouco, até uma nuvem preta que está lá do outro lado é o suficiente para você não... Pensando em aparecer, né? Pensando em É. aparecer é o suficiente para você não sair de casa, Não que você ir. tem carro, para não sair de casa para poder ir para academia. E a gente tem assim, hoje em dia, né? Isso é muito comum, a gente vê em todos os locais, né? E aí, voltando de novo, dentro daquela vida corrida que a gente faz, a melhor coisa é isso, é uma programação. Se você vai sair de casa, não espere voltar em casa, chegar em casa para pegar a roupa, que isso não vai acontecer, já leva a roupa. Então, complementando aqui na questão da correria, é interessante que você, para quem está pretendendo fazer uma atividade física, um exercício físico, entrar numa academia, ou seja, uma caminhada, procure que seja o seu caminho, ou do trabalho, ou de casa, porque uma vez que você sai do seu trabalho cansado, chega em casa para ir treinar, quem treina à noite, né? Você não vai sair de casa cansado depois de um banho. Vai Então, nada. sei lá, vai no horário do almoço, come, deixa para almoçar, fazer um almoço mais rápido, mas vai fazer atividadezinha de 30 minutos. Prioriza a atividade de manhã, que você, se aquilo ali é um martírio para você, se aquilo é um peso para você, então faz logo de manhã que você já se livra daquilo durante o dia. E aí teu dia vai render mais, você vai ter mais qualidade de sono, você vai chegar à noite cansado. Até que você consiga virar a chave do hábito. Exatamente. Virar a chave do hábito. É o que acontece comigo, por exemplo. Antigamente, eu malhava, uns 3 anos atrás, eu malhava no final do dia. Quando eu passei a malhar de manhã, a primeira coisa que eu faço de manhã... Primeiro não. Eu malho às 5h30 da manhã, que é a hora que a academia abre. A minha assiduidade é impressionante. Eu não falto. Porque é o meu primeiro compromisso do dia. Exatamente. Se eu deixo pra malhar às 6 horas da tarde, eu tô voltando pra casa, eu já volto cansado. Ou é um consultório que atrasou, uma cirurgia que não deu, que estendeu mais o tempo. Ou você chega em casa para trocar de roupa, é seu filho que quer brincar com você. Então você tem muito mais argumentos para não fazer. A possibilidade disso ser mais insustentável é muito maior do que grande. se você cria o hábito da manhã. Sim, realmente verdade. o hábito da manhã é bem interessante. E uma coisa que a gente tem hoje, que a gente vê e a gente está, e assim, é alarmante, é a quantidade de crianças obesas, né? A obesidade infantil, né? A obesidade infantil hoje é uma preocupação. E aí a gente precisa pensar que da mesma forma que são os hábitos, a reeducação que se precisa ser inserida para os pais, precisa ser inserida para os filhos. Sim. Né? Exatamente. Então a orientação, porque muitas vezes a escola faz aquela atividade física, mas é uma vez na semana, aquilo ali não conta. E hoje, cada vez mais, nós temos crianças que ficam sentadas na frente da televisão, de videogame, do telefone, do tablet, né? Então, aquela inércia ali parada, onde ele está trabalhando a mental, mas dentro de um consumo totalmente, muitas vezes, desregular, associado a uma não atividade física, então, é preocupante, né? É muito preocupante. Eu me vejo assim, tanto que isso me preocupa, a gente já coloca as crianças para fazerem atividade física, né? Extracurricular, por conta que você precisa trabalhar esse incentivo a essa prática de atividade física desde o início, para que quando eles forem adultos, isso já é um hábito.
né? Além do hábito, falando nessa questão da criança também, você cria no seu filho um repertório motor, que isso vai impactar na idade adulta, né? Sim. Porque às vezes você vê uma criança, um adulto sem coordenação motora, sem tempo. E isso é justamente porque Não fez nada na Reflexo. infância. foi criado por vó, me desculpem as avós, mas foi criado por vó, dentro de casa, não subiu em árvore, não correu na rua, enfim. Sim. E hoje a gente tem menos isso, né? Pelo Exatamente, menos assim, né? por questões de segurança, por questão né? de segurança, você teve... As crianças não têm aquela coisa mais que a gente jogava peteca na rua, né? Eu montava cavalo, caía, entendeu? Me quebrava toda. Não lembro, tinha boneca, Subir não. muro, tomar banho Subir de muro, o quê? chuva. Cair de árvore, meu amigo. Eu acho que só agora que eu me lembrei rapidamente de 3 vezes que eu caía. Então era sapeca, né? E assim, porque você era uma infância diferente da que as crianças têm hoje. Então, Sim. se você não faz, elas vão chegar da escola, se não tiver algo extracurricular em relação à atividade física, não vão se fazer nada. Vai ficar na frente de uma TV, como a gente acabou de falar. E essa educação, né? Educação que a gente está falando em relação a exercício físico, ela é primordial que venha dos pais do exemplo, porque a gente educa através de exemplo. A Exatamente. gente educa Então não adianta eu chegar em casa e mandar meu filho fazer alguma coisa, querer que ele vá para uma natação, querer que ele vá para um Sim. boxe, alguma Se coisa. você não dá Se eu exemplo. chego em casa, ele não me vê sair para academia, ele não me vê fazer nada, eu chego em casa, eu deito na frente do sofá, durmo, como, janto, vou dormir, e entra dia, sai dia. Então, assim, nós educamos por exemplo. Por E exemplo. isso é muito importante que a gente passe, tanto na atividade física como na alimentação. E já pegando o gancho aqui da alimentação, essa bola eu vou jogar para vocês dois, agora vocês dois vão se ajustar aí na resposta, né? Qual que seria a melhor abordagem para equilibrar atividade física e alimentação saudável, na busca de uma vida mais saudável? O Fernando já falou bastante aqui hoje já sobre atividade física, Beval. Eu quero que você agora, pegando o gancho da atividade física aqui, O exercício físico? o exercício físico, você fale um pouco da alimentação saudável voltado para aquela pessoa que cria essa rotina. Vamos imaginar, para mim que vou fazer uma atividade física, qual seria um padrão de alimentação, alguma coisa que eu preciso de dar mais atenção no meu dia a dia da comida? Isso a gente fala muito, já falamos muito nas gravações anteriores, e falamos muito no consultório e no dia a dia de nós ali. Comida limpa, né, doutor Fábio? Comida de verdade, tá? Priorizando os 4 macronutrientes. Carboidrato, proteína, gordura, fibra, a gente acrescenta água, né? Já foi falado aqui pelo Fernando, pela doutora, sono, tá? Então, eu sempre digo, às vezes eu converso com o cliente, você compara o seu corpo como uma Ferrari ou com um Fusca, não desmerecendo o Fusca, né? Sim, sim, claro. Então, se lá no manual da Ferrari vem escrito assim, só coloque gasolina, vamos usar aqui, aditivada. A prêmio, Você né? vai colocar uma gasolina comum no seu motor, que é um motor de Ferrari? Aí a pessoa pensa, pô, então eu vou priorizar sempre uma dieta limpa, com qualidade, não é quantidade, qualidade. Qualidade. Né? Então isso aí seria o primordial. Eu sempre digo, para você ter uma vida mais ou menos boa, atividade física, repouso, água, sono reparador. E a gente acrescenta, como já foi falado aqui, a parte espiritual, a parte profissional, né? A gente vai agregando mais coisas. Mas seria mais ou menos assim. Trabalhar numa comida de verdade, então. Comida de verdade, comida limpa, né? Aí, descascar Para a mais. OMS, ela só acrescenta aqui, ela só acrescenta educação financeira, tá? Educação financeira, né? Educação Profissional, não, né, doutor? finanças. finanças. E, né, a gente sempre fala, né? Descascar mais, desembalar menos, né? Perfeito. E uma outra dúvida que eu tenho aqui, Fernando, eu quero saber a tua opinião, tá? A minha eu já tenho formada sobre isso. Treino em jejum. O que você tem a falar pra gente sobre isso aí? Faz mal? Olha, mal não faz, depende da intensidade também, né? Tem gente que na verdade, tem gente que treina em jejum, numa intensidade alta. Depende muito de organismo para organismo. Tolera também. bem uma intensidade alta. Exato. Eu sou um Tem exemplo, gente né? que só funciona em jejum também. Adaptado, Adaptado, né? Tem que estar adaptado. É adaptado, é porque a pessoa vai começar a treinar hoje, porque eu ouvi na internet que treinar em jejum é bom. bom. É bom, ele é bom,
você tem ali os seus benefícios, mas você tem que realmente é de paciente para paciente. Tá Você adaptado, precisa né? acompanhar se você vai conseguir realmente ficar. Então, cada organismo é um organismo, né? Então, vai depender realmente de cada paciente, né? E então, sabendo que se o paciente nunca fez um jejum, ele não vai começar hoje a treinar em jejum sem saber quais são as orientações, que ele precisa tomar um volume de líquido, que ele precisa realmente trabalhar essa ingestão de água, de sais, para que ele não venha passar mal. Porque muitas vezes, a grande maioria, o paciente, dependendo da estrutura corporal dele, do biotipo dele, né, do metabolismo dele, não quer dizer que seja uma regra, mas a maioria dos pacientes, eles fazem hipotensão postural e não necessariamente uma hipoglicemia, né? Então, mas é óbvio que ele precisa ter todo um acompanhamento, ele precisa ter toda uma adaptação para realmente. Roberval já faz treino em jejum, né? Há muito tempo, né? E realmente ele está totalmente adaptado, assim como o Fábio, né? Sim, sim. Então, realmente, a orientação é que você não faça sozinho, porque muitas vezes você vai fazer e aquilo ali você passa mal, não vou mais fazer, é porque eu estou fazendo em jejum, então Cria um realmente bloqueio, né? cria um bloqueio, né? Esse é o problema, né? Que eu acho que da internet, que você hoje joga treino em jejum. Você vai lá, joga e você adere àquele Aquela programa estratégia, né? da blogueira, né? Porque funcionou com ela e você traz para você, mas você não tem um embasamento, você não tem um estudo para você, feito para você, né? E nenhum profissional acompanhando, Exatamente. né, Fernando? Além Porque de tem que ter embasamento, além de estudo, você não respeita, de repente, um período de de adaptação. De adaptação. adaptação, exato. Tudo mais. Muita gente que às vezes quer fazer o treino em jejum, porque o treino em jejum geralmente as pessoas fazem pela manhã, né? Sim. As pessoas querem fazer o treino em jejum, aí ela esquece de beber água, aí passa a noite inteira. Imagina, um cara dorme 10 horas da noite, acorda às 6 da manhã, não bebe água e vai treinar, a chance dessa pessoa passar mal no treino é muito grande. Com Exatamente. certeza. Tá? Ela vai achar que está fazendo hipoglicemia, na verdade, fazendo hipotensão postural, foi o que a doutora Patrícia acabou de Sim. falar, entendeu? Então, essa questão do treino em jejum, realmente, ela precisa ser bem pensada, bem Trabalhada, orientada né? e bem acompanhada. Bem E acompanhado. respeitando o limite de cada um. É aquilo que a gente sempre fala. Não é tudo que funciona para Pra mim que todo vai mundo, funcionar para Que exatamente. para você. todo mundo, isso Por mesmo. isso, a importância do personal, para personificar o treino de cada um. Treinamento, exato. Personalizar. Porque também personalizar o treino de cada um, personificar. Então, porque se eu gosto de treinar em jejum, eu treino em jejum, não tem nenhum problema. Mas tem gente que, por quê? Tem gente também que não consegue comer e treinar porque vai passar mal no treino, vai vomitar, entendeu? Então, muitos ajustes que precisam ser feitos aí em cima de cada um. Eu, por exemplo, às vezes eu vou para academia, doutor Fábio, 5:30 da manhã, com fome. Eu sinto que eu tô com fome. Entendi. Mas eu vou e consigo treinar tranquilo em jejum. Tranquilamente. E vou tomar café 7:30, 8 horas da manhã. Normal. Normal, mas o corpo já tá o quê? Adaptado. Adaptado, né, doutor? Exatamente. Tudo essa questão de adaptação. Adaptação. Né? E pra você começar a treinar também, não só para musculação, mas para tudo, você tem que ter essa fase de adaptação. Fernando, e assim, uma última pergunta aqui para a gente poder tirar mais essa última dúvida aqui que o nosso ouvinte mandou, que o nosso seguidor mandou aqui para a gente. Quais os sinais que eu estou exagerando no meu treino? Por exemplo, eu percebo algum sinal de que de repente eu estou extrapolando carga, extrapolando tempo. Quais seriam alguns sinais para que a gente possa perceber isso antes de vir a ter uma lesão e ter um problema maior? Os sinais que você deve atentar para você, geralmente é difícil porque você quer sempre evoluir, né? Então às vezes você não tem o acompanhamento necessário e você acaba aumentando a carga, mas aí para haver uma lesão é muito rápido. Uma lesão, uma distensão, uma contratura é muito rápido, né? E às vezes uma lesão para você curar tratar pelo menos um mês aí, né? Então seria interessante que você tivesse o acompanhamento de um profissional. Mas não tendo, dá uma segurada. Por exemplo, você vai fazer um cardio, ou vai fazer uma caminhada, é interessante que seja um cardio com uma intensidade elevada, mas não tão elevada a ponto de você se machucar. Começou a sentir uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no tornozelo, dá uma parada, diminui a velocidade, respeite os seus limites, né?
Na academia também da mesma forma. Às vezes você não tá com uma técnica bem apurada de um supino, de um agachamento, e aí você pode acabar agravando um problema que você tem ósseo, mio, articular. Ou mesmo criando um novo problema que você nem tinha. Exatamente. E aí a questão de, às vezes, tem gente que tem problema com overtraining também, treina demais. Eu tenho uma aluna que ela é ligada no 380. Ela treina musculação e já quer fazer cardio. E esses dias mesmo eu falei, mulher, desacelera. Aí ela me apareceu com uma canelite. Porque o médico falou para ela fazer cardio, ela quer fazer cardio, termina de treinar musculação, vai pro cardio. Chega em casa à noite, quer fazer mais cardio. E é esteira direto. Aí a gente tenta fazer com que ela não tenha, talvez, uma lesão por esforços repetitivos, né? Como a questão de uma canelite. E que ela dê uma segurada também um pouquinho nessa intensidade dela. Você pode dissipar esse treino em vários treinos. Diminui a intensidade, mas treina mais. É porque acaba virando um estresse crônico também. Exatamente, né? Teu corpo não recupera. Toda inflamação ela é boa, mas quando ela vira uma inflamação crônica. Ela tem seus malefícios. O cara tem uma canelite por quê? Porque começou com uma inflamaçãozinha ali, problema da corrida, né? Quem tem canelite é quem corre, né? Sim. Aí insistiu, não deu o tempo de repouso adequado. Exato. Então a gente precisa estar muito atento a esses pequenos sinais, né? Que é diferente, né? A dor muscular daquela fadiga é diferente de uma dor articular, que é diferente de uma dor óssea, que é diferente de uma dor de overtraining. Né? Principalmente as dores articulares, né? Eu pergunto logo, mas essa dor é articular ou é muscular? A pessoa, eu não sei falar, mas aí eu vou lá e pontuo. Onde é? Tá doendo aqui, assim? Aqui ou aqui? Se for na articulação, aí a gente segura. Né, dá uma segurada. Mas se for muscular, a gente entende. Mas eu vou te dizer que o que mais acontece... aliás, é difícil disso acontecer, numa pessoa treinar demais, né? É pontual, às vezes uma pessoa que é mais enérgica. Mas o que mais acontece, infelizmente, são dos alunos faltarem o treino. Você queria ter e olha, problema o personal fica com raiva, viu? Olha fica só. com raiva. Quer saber por que não foi? Me dá uma desculpa boa pra poder... eu te perdoar, né? Não, porque realmente você tem todo um preparo, né? Você prepara aquela aula, você já mentaliza aquela aula que ele fez, que você vai fazer pra ele. Aí chega lá na hora, ele não vai, ou desmarca em cima da hora. Então, realmente é complicado. É igual quando o paciente também desmarca e não aparece na consulta, né? É ruim. Pra todo mundo é ruim profissionalmente, é ruim. Sim. É frustrante, né? Não, e você tem um cronograma de treinamento, né? Você tem uma planilha. E aí, uma vez que você quebra essa planilha, aí desregula tudo. E aí você vai... Verdade. O aluno falta uma semana de treino, eu falo, e aí, você quer voltar a treinar o quê? Porque desregulou tudo. Vai voltar para adaptação novamente? É complicado, ruim. né? Mas é isso aí. Doutor Roberval, mais alguma pergunta para o Fernando? Eu quero fazer uma pergunta rapidinho para o Fernando. Falando de tempo, como a gente falou bastante, o senhor também, né, doutor Fábio? Eu tenho 30 minutos para treinar. É o meu tempo disponível, mas eu tenho de segunda a sábado esse tempo. Eu posso chegar com você e combinar, Fernando, eu vou treinar todos os dias individualmente o músculo, dar a máxima de sobrecarga nele. Eu consigo hipertrofiar? Não, porque você tem que ter... hipertrofiar você... Sim, mas você não vai ter um resultado satisfatório. Otimização, porque o interessante é que você treine para hipertrofia, você treine pelo menos 3 vezes cada grupo muscular. 3 vezes por semana. Por semana. Cada grupo muscular, né? O músculo seja treinado 3 vezes por semana. Perfeito. Então, eu, por exemplo, treinei braço hoje... 3 vezes na semana você tem que treinar o braço. 3 vezes na semana. O tempo de descanso entre um grupo muscular e o outro, o ideal é quanto tempo? Geralmente se dá de 48 horas. 48 horas, né? Mas 24 horas é satisfatório. É satisfatório. Tipo assim, alternar, né? Se eu treinei hoje, amanhã eu treino outro grupo, no outro dia eu treino outro grupo. Acontece muito das mulheres, quer treinar perna e glúteo todo dia. Calma. Tem que treinar pelo menos umas 3 vezes por semana. Um dia você faz glúteo, aí o outro você treina superior, e depois treina glúteo e perna novamente. Treina superior. Justamente pra você dar o devido descanso, não só pra musculatura, mas sim pra articulação, pros ligamentos. Também, né? Assim como esticar demais esse tempo também não é saudável também, não. Eu vou treinar toda segunda-feira só braço,
fazer tudo que eu tenho que fazer no treino de perna, por exemplo, na segunda-feira. Treino perna, tudo, vou treinar só na outra segunda-feira. Isso também não é legal. Não, também não é legal. Você não vai ter um resultado satisfatório, né? Da questão hipertrófica. Perfeito. Você precisa de mais estímulos porque você tem um estímulo hipertrófico e o que vai acontecer? Você está lesionando o tecido e teu tecido vai crescer na recuperação. Repouso. Então ele recupera, cicatriza e você vai lá, Inflama. lesiona Novamente, cicatriz, E nisso você tem a biogênese de mitocôndrias, né? E a Todo o processo. Né? multiplicação das células, enfim. Perfeito. Ali, Roberto, tá vendo? Treinar pelo menos 3 vezes por semana em cada grupo muscular. Você que já tá forte aí, mano. Não adianta treinar a panturrilha um dia, a perna outro, o braço todos os dias. outro, o peitoral. Ele tava treinando assim. Ele tava doido pra te conhecer, pra poder responder isso pra ele. Não, não. Eu treino todos os dias. Panturrilha. É deficiente. É Tem que deficiente. treinar mais, tua perna tá verdade, muito fininha, viu, É Roberto? Tem que treinar mais deficiência, então tem que panturrilha. treinar mais. A questão da panturrilha também é porque a panturrilha ela é um exercício É um músculo. estabilizador e músculo. ela é composta por fibras de resistência, né? Então você tem que dar o máximo de estímulo para a panturrilha e elevá-la assim bem próximo ao submáximo, bem próximo à falha mesmo. Então tem que ser treinado todo dia. Pra ganhar panturrilha. Hipertrofia. Para que elas façam uma cosquinha e ela aumente um pouquinho. E qual seria... Então, já vou passar aqui minha última perguntinha aqui, então, a minha, que já que o Roberto fez a dele, deixa eu fazer aqui a minha, né, Rob? Tamo Tem que junto, fazer, né? doutora? Olha aí, qual seria, Fernanda, aí para minhas pacientes, qual seria a melhor atividade aí pra gente trabalhar aquela... Você falou pro Robert Val que ele teria que fazer treino todos os dias, até ali a fadiga mesmo, pra gente trabalhar ali né, máximo ali pra ele trabalhar a panturrilha. Sim, E para aquela paciente que quer fazer aquela queima de abdomezinho, aquela barriguinha, entendeu? O abdômen, muitas pessoas, né, têm uma cultura de treinar Fazer abdômen abdominal e pra vou emagrecer. perder a barriga. Mas não, você tem que emagrecer para perder Isso, olha aquela aí, pessoal. capa de gordura que Olha tem aí, ali pessoal, sobre o abdômen. emagrecer para poder perder aquela barriguinha. Isso O aí. músculo você tem ali embaixo, né? Mas você se tem tiver que... uma capa de gordura em cima, Não ele nunca vai vai Não aparecer. vai aparecer. Não vai Isso aparecer o mesmo. tanquinho. Então, e por incrível que pareça, o tecido adiposo da região abdominal é o último que sai. Por quê? É onde se localizam nossos órgãos vitais, né? Então a gordura, ela é uma proteção tanto anti-choque, né, quanto principalmente térmica. Uhum. Então ela tá ali para proteger teus órgãos de uma pancada ou então Eu não quero ser De um protegido frio. de nada, Roberto. Nem Você eu tá queria. aqui, Podia dar uma... pode levar tudo, Não, né? vai-te Choque, né, embora, doutor? vai-te embora. Eu tenho um cobertor, tenho a casaca, mas a bicha não sai de jeito nenhum. Ainda mais quem não trabalha. difícil, a Quem não última que trabalha. sai. É a última que sai. Tanto que tem mulher que emagrece, perde bunda, perde bumbum, perde coxa, mas a barriguinha não sai. Claro que, né, com Sim, uma diminui dieta, Claro um que algumas acompanhamento, coisinhas que a gente sim, faz, Mas né? ajuda extra. Algumas Ajuda, ajudas tem que ser. A extras. gente Tem tem que algumas ser. estratégias lá na clínica, lá, assim, Exatamente. quando você Mas tiver aquela paciente que você não está conseguindo tirar aquela gordura ali localizada, Tem uns- ali, você a tem manda uns- ela, gente faz um tem uns trabalho es- você multidisciplinar manda Tem ela uns lá. pular pro lado de uns cá do muro que a gente resolve. Tem uns esvaziadores de gordura lá que são Ótimo. sensacionais. Porque, na verdade, essa gordura ela fica fibrosada também, né? E a gordura fibrosada, para você poder realmente conseguir Queimar é mais Aham. difícil. é muito difícil, porque por ela ser fibrosada, acaba não tendo vascularização. Ela Sim. acaba não entrando, meio que, entre aspas, não entra na corrente Não sanguínea sai. para poder sair. Isso mesmo. Então, é mais complicado mesmo. E aí tem que ser as terapias, né? Aí tem É. coisas Terapias associadas aí que a gente injetáveis. consegue ajudar nisso aí para poder trabalhar bem essa perda de peso. Bom, Fernando, cara, fantástico. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, você brilhou aí, abrilhantou aí o nosso podcast. Nosso aí podcast hoje com com muitas atividade informações física. aí. Deixa aí teu contato, teu Instagram. Insta, o que você tiver aí para poder passar para o pessoal poder te procurar. Já adianto, pessoal, é do lado da clínica. A gente foi um casamento quase que perfeito ali, Isso mesmo. entendeu? Você já não tem mais nem desculpa para não ir na academia. Basta você Já ir, sai da consulta. já sai da consulta, já vai passar com o Fernando já para poder fazer a tua avaliação. Ou o Fernando vai lá na clínica fazer a avaliação dele, vai montar um bem bolado para poder facilitar mais ainda a vida de vocês.
Então deixa aí, Fernando, seus contatos pra gente. Bom, primeiramente, doutor, eu queria agradecer ao convite e que se torne frequente para a gente Sim. poder elucidar Sim. essas dúvidas, né, da população em geral e falar de um tema que é tão relevante, que é a atividade física, né? Eu sei que com a correria do dia a dia e a gente acaba priorizando outras coisas e acaba esquecendo da gente mesmo. É como se um carro, nós somos uma máquina, é como se um carro que você não desse manutenção. Uma hora ele dá Uma ruim. hora ele vai reclamar. E ele vai reclamar quando ele tiver mais idade, né? Quando você tiver com osteopenia, com sarcopenia e todas essas doenças metabólicas, enfim. Tudo isso a gente vai sentir mais na frente. Coluna, joelhos, e a gente precisa de uma boa massa muscular para que segure o nosso esqueleto, né? Como o rapaz estava falando ali. O treino físico, o exercício físico é como se fosse um banco, é um investimento que você faz para a sua velhice. Né? Você treina agora para ganhar massa muscular para, posteriormente, na sua velhice, você ter uma reserva. Uma reserva, exato. Uma velhice saudável, independente. Autonomia, né? Um idoso autônomo, né? Autonomia. A gente começa a preparar a velhice agora. Exatamente, Então, quem quiser chegar lá no estúdio, fica bem ao lado da clínica. O nosso Insta é FM Estúdio Personal. Tem eu, que sou da parte de musculação e funcional. E tem o meu sócio, que ele é do Pilates. Quem se interessar pelo Pilates, pode ir lá também, que a gente está lá para atender todos os públicos, todos os nichos, para todos os objetivos. Né? Perfeito. Para todos os objetivos. Top, Fernando. Muitíssimo obrigado, Roberval. Muito obrigado, doutor Fábio, doutora Patrícia, né? Não queira tomar minha cadeira cativa não, tá, Fernando? Olha, foi um prazer, Aqui tá? a gente Prazer em soma, conhecer. é só pra somar. Não, com certeza. A gente começou a se conhecer, que a gente chega ali, ele tá ali na frente, com as clientes dele, os clientes, sim. né? E já foi gerando amizade, como o doutor falou, né? Sim. A gente, quando vem a amizade, é uma coisa que já vem, tipo assim, natural. Exatamente. Né, Flui natural, né? Foi natural, tá, Fernando? Seja E bem-vindo. a gente caminha junto, né? O objetivo nosso aqui todos é um só, né? Exato. Muito obrigado. Foi uma coisa mesmo que Deus colocou ali que do lado do outro. Um juntou ali, Exato. que é para complementar. A fome com vontade de comer, fome, né? A tampa e a panela. Exatamente. Doutora Patrícia, suas considerações finais. Meu povo, meu povo, meu povo. Cara, deixa eu voltar de novo, que eu bati foi o queijo aqui. Você sabe que o Ebran não tira nada disso da edição, né? Porque Claro, sim, claro que ele tira. Ele é meu amigo. Essa aí tem que tirar, né, doutora? Bora. Estamos aqui finalizando, né? Já com mais um podcast hoje. Foi sensacional. Atividade física, né? Ou exercício físico. Ou exercício físico, né? E, Fernando, cara, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Pra gente foi de suma importância por conta que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Nós não tínhamos aí um educador físico dentro da nossa equipe. E eu acho que o Fernando aí chegou pra gente somar, né? Pra gente trabalhar a avaliação desse paciente. Porque a atividade física, o exercício físico, na verdade o exercício físico, ele é um remédio. E você sabia que o seu músculo, ele é um órgão? E quando você trabalha esse órgão, quando você cuida desse órgão, ele não só simplesmente ajuda na estética, ele ajuda na sua parte mental, ele ajuda a prevenir osteoporose, prevenir sarcopenia, prevenir a parte do seu cognitivo. Então, é você realmente investir no seu envelhecimento. Então, a atividade física é uma coisa que é praticamente de graça, por conta que você basta ter a disposição, né, se dispor a fazer um exercício físico, seja ele qual for, qual atividade física, qual exercício físico eu vou fazer. O que você quiser, mas que ele seja feito todos os dias. E feito com uma orientação. E é muito legal hoje falar que o Fernando hoje está na nossa equipe para que a gente consiga realmente o paciente ele ser avaliado de forma completa e aí que a gente consiga ele fazer a melhor orientação, porque muitas vezes uma atividade que você
tem uma estrutura, mas aquela atividade que você quer fazer, muitas vezes ela não seria legal para você fazer. Não fazer para sempre, mas fazer naquele momento, porque muitas vezes o paciente, quando ele está muito acima do peso, uma caminhada vai prejudicar esse paciente. Exato. É uma atividade, é um exercício de alto impacto, então muitas vezes o paciente evolui com uma lesão, ele evolui com uma fasciite plantar, que é muito comum, né? E aí a gente ter hoje o Fernando na nossa equipe para a gente conseguir orientar esse paciente fechou realmente. Exatamente, acabou de complementar. Acabou de complementar. Então, muito obrigada aí por mais uma vez estarem aqui com a gente, tá? Se inscrevam no canal, assine ali, ative ali o sininho de notificações, tá bom? E fiquem com a gente. Meu arroba é doutora Patrícia Santiago. Até, hein? A próxima, pessoal. Pessoal, até a próxima. Siga a gente aí no Instagram, doutor.fabio.rodrigues.manaus. Se inscreva aqui no canal para receber as notificações, né? E até a próxima. Até a próxima. Valeu! Um abraço.